Aga visita o cemitério onde os parentes estão enterrados e deposita flores no túmulo do irmão. Semri passa numa banca de jornais com Nedim e procura algum que informe o que ela fez, mas não encontra. O vendedor reclama que ela está olhando sem comprar, então Semri se retira com Nedim. Seher grita com Neriman que a culpa é dela por ter incentivado Seren da maneira errada desde pequena e fazê-la chegar ao ponto de odiar Semri hoje em dia. Neriman não dá a mínima, pois pode fazer o que bem quiser com Seren porque ela é sua neta de verdade, enquanto Semri é uma bastarda e não quer ter nada a ver com ela nunca mais. Semri comenta com Nedim que não tem nada na mídia sobre o desaparecimento deles, então deduz que a estratégia é procurá-los em sigilo para não serem avisados dos passos das autoridades e serem pegos de surpresa. Mas isso é uma vantagem por enquanto porque ninguém naquele lugar vai reconhecê-los se não virem os rostos deles nos noticiários. Semri menciona que já chegou a hora de ligar para Aga, mesmo que ele não confie nela, mas quer dar um alento ao tio de Nedim e tentar frear as buscas para que o rapaz tenha tempo de se recuperar dos efeitos dos venenos que Senis lhe dava. Nedim demonstra que não gosta dessa ideia com as expressões, mas Semri não tem outra alternativa e precisa confiar que Aga terá um resquício de compaixão se vir que o sobrinho pode se recuperar dessa forma, além de que estão sem dinheiro e não irão muito longe se passarem fome. Nedim se esforça para dizer que não quer falar com Aga. Semri entende isso, porque o coitado já perdeu a confiança no tio por deixar tudo de ruim lhe acontecer, mas mesmo assim terão que ligar em algum momento. Os dois celebram que pelo menos já fugiram das garras da família Caraça e seguem o caminho. Aga planta as flores na terra do túmulo. Sen chega ao cemitério com Sain, que tenta se justificar que trabalha tanto para Aga como para Senis, por isso tem que obedecer às ordens de ambos. Sen só considera que isso é servir a dois senhores, e não se pode servir a um sem trair o outro. Os seguranças ficam intrigados ao verem Sain no carro de Sen. Sen deixa o traidor trancado no carro e manda os homens ficarem de olho para ele não fugir. Aga não tem moral para visitar o irmão porque não pode dizer que está cuidando bem do filho dele, e cada vez que vem está ainda pior nesse quesito, então não está sendo digno de ser chamado de irmão de um homem tão honrado como o finado. Aga chora por só amar Nedim como filho, mas não ter conseguido cuidar dele como prometeu, e sente que deve ser castigado por isso. Sen se aproxima para ouvir o lamento do pai. Aga pede para morrer e ir para o inferno por não honrar seu papel de irmão, em troca de que ele volte e assuma o lugar de líder que sempre foi dele até ser assassinado tão covardemente. Aga começa a surtar por não prestar para fazer Nedim melhorar e ainda ter perdido o sobrinho. Sen segura o pai e tenta acalmá-lo, mas Aga não para de gritar que é um fracassado. Seher reclama que pediu inúmeras vezes para Neriman não dar preferência a Seren desde pequena e deixá-la mal acostumada, mas Neriman reclama de volta que também pediu ao filho para não se casar com uma mulher que já estava grávida de outro, porém não adiantou e ele preferiu decepcionar o pai ao se juntar com uma sem-vergonha como Seher. Seher não admite ser ofendida, até porque isso não é verdade, mas Neriman considera que Seher só pode se mostrar como uma mulher de respeito hoje em dia porque seu filho proporcionou isso, e ele morreu sendo feito de bobo. Neriman lembra que avisou ao filho quando Semri nasceu que essa bastarda seria a desgraça da família, e assim se concretizou. Seher sabe que a sogra sempre se encarregou de impor as diferenças entre seus filhos enquanto ela saía para trabalhar, mas Neriman acha que ainda fez pouco e gostaria de voltar no tempo para avisar ao filho o que Semri se tornou. Seher deixa claro que Semri sempre será da família e promete acabar com Neriman se ela concordar com Seren em desprezá-la. Neriman jura a si mesma que a própria Semri vai fazer Seher se arrepender por defendê-la. Sen revela que sentia muita raiva do tio, pois ele sempre estava em casa cuidando de Nedim e mandava Aga sair para trabalhar, então ficava vigiando a porta até a hora que o pai voltasse. Sen lembra que a mãe insistia todo dia para ele se juntar com Nedim e todos brincarem juntos, mas nunca aceitava porque queria o próprio pai para brincar com ele sozinho também. Aga fica desolado por descobrir como o filho se sentia desprezado. Sen complementa que sua inveja aumentou ainda mais depois que o tio morreu, pois Nedim ganhou outro pai e ele ainda teve que dividir o pai que mal tinha, então nem sentia dó pelo primo ter ficado órfão. Aga abraça forte o filho como forma de lamentar por seus erros, e finalmente entende porque Sen nunca quis visitar o túmulo do tio. Aga conta que sempre vem só para enterrar seu fracasso naquela terra morta e hoje foi o caso, mas Sen diz que o pai não tem culpa do que aconteceu e veio para falar algo em relação à mãe. Aga não dá ouvidos e começa a relatar que sempre sonhou em ter uma grande família, mas não necessariamente precisava ser rico,
e era muito feliz com o irmão na miséria que eles viviam com os pais em Antáquia. Aga lamenta que a riqueza não tenha proporcionado a experiência de ter uma família feliz outra vez, já que naquela mansão todos estão sempre em conflito e esquecem que devem ser unidos, mas tem a sensação de que isso vai mudar em breve, quando Nedim voltar, pois seu único sonho continua sendo ter a família que tanto desejava. Aga finaliza e deixa o filho dizer o que ia falar de Cenis. Sem perde toda a coragem que tinha juntado depois desse momento com o pai e mente que só veio buscá-lo, pois Cenis está muito preocupada com o sumiço dele. Aga decide ir embora, mas estranha ao ver que Sain está no cemitério e preso no carro de Sem. Sem nem inventa nada e manda o pai ir embora, prometendo deixar Sain continuar trabalhando depois. Aga sai com seus homens, então Sem libera Sain e deixa claro que ele se safou dessa vez, mas vai ter que trair Cenis também e lhe informar o que ela fizer. Sem abandona o empregado para andar a pé no cemitério. Dama percebe que Sivan está dirigindo muito nervoso. Sivan para o carro de uma vez e diz que não está bem, então desce e vai se tranquilizar olhando para o mar. Dama acha isso uma grande palhaçada e não pretende voltar a pé para casa, então desce também e vai fazer companhia para Sivan, convidando-o para tomar um chá. Semri continua sua peregrinação empurrando Nedim e decide trocar aquelas roupas desconfortáveis deles, então para na vendinha de uma senhora para comprar outras. Seher observa uma foto de sua família reunida e chora bastante por aquilo ter acabado depois que chegaram na cruel Istambul. Seren também chora na mansão e Neriman paparica a neta. Seren lamenta que seja verdade o que Neriman lhe dizia desde pequena, sobre Seher sempre ter preferido Semri por ser a primogênita e nunca ter dado valor ao que ela fazia para tentar receber o mesmo amor da mãe. Semri chega a uma praia com Nedim no finzinho da tarde, já bem mais confortáveis. O pôr do sol ilumina a jornada dos mocinhos para um destino incerto nessa aventura. Já mais tarde, os dois se juntam a uma rodinha de desconhecidos numa fogueira. Um moço toca violão, então Nedim sinaliza para ele, querendo que Semri cante. Semri canta e encanta todos em algum ponto desconhecido da Turquia. Em outro ponto, Sem bebe álcool na beira do mar para tentar abafar o peso de ser tão covarde. Nedim fica em êxtase por poder ouvir Semri cantar outra vez. Seher observa o tempo passar com melancolia. Todos aplaudem Semri quando ela termina a canção. Um homem convida Semri para passar a noite com Nedim junto a toda aquela turma naquelas barracas. Semri luta para tentar montar a barraca que deram para eles. Nedim cai na risada com ela toda atrapalhada sem fazer ideia de como se monta. Cenis não consegue ligar para Sem. A polícia chega na mansão após um chamado de Cenis querendo ajuda. Dama continua passando tempo com Siva na orla e comenta que a família dele ganhou dos Caraçai no quesito bizarrice. Sivan comenta que a Dondoquinha nunca se importa com nada mesmo. Dama deixa claro que está fazendo companhia para ele porque são uma espécie de cunhados, mas sabe que seria massacrada pela mídia se fosse flagrada comendo comida de rua com ele, então Sivan deveria se sentir honrado pela presença dela. Sivan explica que está falando de Nedim, pois ela continua sem se importar com ele do mesmo jeito, apesar do que aconteceu. Dama retruca que ele está fugindo de casa para não ter que lidar com o problema também, então não é como se ele fosse algum exemplo de empatia. Sivan explica que sempre fica sobrando nas questões familiares, pois as parentes sempre o fazem não se meter nos problemas entre elas, então é como se não tivesse valor para a família. Dama acha graça porque esse também é exatamente o mesmo sentimento que ela tem com a família Caraçai. Os dois zombam de suas sinas e brindam por serem os excluídos. Surge um clima entre Sivan e Dama, mas eles fingem que não sentiram. Sivan se sente culpado por estar se divertindo enquanto a irmã está desaparecida. Dama acha que ele devia contar essa história com bom humor, pois nem todo mundo tem a vida de uma novela turca em que uma irmã sequestra o marido da outra. Sivan só não gosta do fato de que Aga vai acabar com Semri, e disso Dama não pode discordar. Sem e Aga voltam para casa e estranham a presença da polícia. Aga pensa que já encontraram Nedim e corre muito feliz para rever o sobrinho. Cenis abaixa a bola do marido porque não resolveram nada ainda, inclusive já tem outro problema. Seren conta que Semri roubou joias e outras coisas valiosas da mansão antes de fugir com Nedim. Seher garante que isso é mentira, e Seren se frustra com a defensora. Cenis finge que não se importa com nada daquilo na verdade, apenas com a recuperação de Nedim.
Aga estranha que só agora a esposa tenha percebido isso. Senis justifica que nem pensou nisso com toda a confusão e foi Nurten que percebeu. Seher jura para o policial que Semri não fez isso, mesmo tendo errado na parte de sequestrar Nedim. Ninguém se importa com Seher, e Aga manda Nurten levá-la para fora. O policial imagina que Semri venderá as coisas e conseguirão encontrá-la quando localizarem a venda. Aga chama os oficiais para o escritório. Sem só olha indignado com a nova mentira que Senis inventou. Seher pede que Nurten conte tudo o que Semri lhe falou antes de escapar, na tentativa de entender o motivo da filha para cometer essa loucura. Nurten decide mentir que não sabe de nada que possa ajudar. Sem comenta de como Seher luta para defender a filha contra todo mundo. Senis também se considera uma defensora do filho, mesmo usando outras armas, mas concorda com Seher em que toda mãe sabe da capacidade dos filhos de fazer ou não certas coisas. Senis diz que o filho é tão complexado que não aguenta a culpa do que faz, mas tampouco tem coragem de assumir os erros e deixa que terceiros se lasquem no lugar dele porque sabe que a mamãezinha sempre estará lá para livrá-lo dos castigos. Sem pergunta o que a mãe fará com Nedim quando ele voltar, já que Semri será castigada pela lei, e deduz que ela vai agir pior do que antes com o deficiente. Senis devolve com outra pergunta, sobre o que Sem fará se Semri tiver levado Nedim para ele melhorar e voltarem com poder para acabarem com ambos, refrescando a memória do filho com o fato de que o deficiente vai revelar tudo o que fizeram com ele desde o acidente na infância.